Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já aproveito para pedir que você possa fazer a sua inscrição. Graças a Deus temos aumentado aí o número de inscritos. Também deixe o seu like no canal, é muito importante que você deixe o seu like e acione o sininho para receber as notificações. Coloque também nos seus grupos de WhatsApp. Vamos ampliar cada vez mais o nosso campo de evangelização. Você pode nos ajudar a isso, né? Então, deixe o seu like, faça a sua inscrição, divulgue o canal e vamos nos ajudando aí a evangelizar. Hoje nós vamos meditar o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 6, versículos de 17, depois de 20 a 26. Capítulo 6, São Lucas, versículo 17, depois 20 a 26. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse dia meditamos o capítulo 6 do evangelista São Lucas e separei alguns pontos para a nossa meditação. Bem, no início do texto, São Lucas, lá no versículo 17, o primeiro versículo do texto de hoje, vai dar uma informação. Jesus desceu da montanha com os discípulos e se reuniu diante de uma grande multidão vinda de todos os cantos. E ali ele desenvolve, então, a sua catequese, os sermãos a respeito das bem-aventuranças. Então, diante dessa multidão, junto com os seus discípulos, ele vai desenvolver a sua catequese. Esse relato nós encontramos também no capítulo 5 do evangelista São Mateus, lá no Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. Então, aqui Nosso Senhor está diante desta multidão. No início do texto, então, o evangelista dá essa informação. Jesus desce da montanha. Aparece a palavra montanha com esse movimento de descida e subida. Nós temos dois movimentos aí, A subida, quem sobe a montanha tem essa conotação de altura, Buscai as coisas do alto, diz a palavra, Então, essa conotação de quanto mais alto, mais próximos das coisas do alto ou de Deus estamos. E, por outro lado, também mais distantes da realidade mundana, a qual nos afasta de Deus. Não o mundo, mas as realidades mundanas que nos afastam de Deus. Então, o monte, Jesus desce do monte. E também numa outra passagem na Sagrada Escritura, no evangelista São João, no capítulo 6, Nosso Senhor vai dizer o seguinte, para também nos dar essa ideia desse movimento, descer, subir. Hoje o evangelista diz que Jesus desce do monte. Em outra passagem, de São João, capítulo 6, vai nos dizer o seguinte, o próprio Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu. Olha o movimento, que desceu do céu. Então, quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo.
Então, esse movimento de descer, Jesus desce do monte, algo importante vai acontecer. Então, aí no sermão, o qual ele desenvolve, nós percebemos aqui 4 pontos positivos e 4 pontos negativos. Veja que Jesus vai dizer o seguinte: primeiro ele conforta os corações atribulados. Ele dizendo o seguinte: bem-aventurados os pobres, os que têm fome, os que choram e os que são perseguidos por causa de Jesus. Quem são estes, né? Os pobres, aqueles os quais nosso Senhor tem predileção, aqueles os quais estão excluídos da dignidade humana, enfim, esses nosso Senhor tem predileção. Quando chega até eles, chega para libertá-los destas realidades as quais os oprimem, né? Então, Jesus, os pobres, aqueles que não têm, de fato, o conhecimento, não têm as realidades, obviamente não têm as realidades das suas necessidades, né, físicas, mas também aqueles que estão ali longe da proposta do reino de Deus. Os que têm fome, os que choram, os aflitos, os angustiados, os que são perseguidos. Então, veja, para nossa reflexão nesse momento, poderia se perguntar agora, onde você se encaixa aqui? Você se encaixa em alguma dessas realidades? Os pobres, os que têm fome, os que choram, os que são perseguidos. Onde você se encaixa nessas bem-aventuranças? E aí receba essa palavra para você nesse dia. A vossa recompensa será grande no céu. Se você se encontra em meio a esta realidade, o Senhor diz para você nesse dia: se és pobre, se tem fome, se choras, se é perseguido por causa de mim, você não será esquecido. Terás a sua recompensa no céu, e será grande, diz o Senhor. Então toma posse disso na sua vida neste dia. Por outro lado, os pontos negativos, os ricos, os que têm fartura, os que riem, os que são elogiados. Como podemos entender isso, né? Os ricos são aqueles os quais a riqueza é o seu Deus. Não é simplesmente o fato de ser rico, mas é quando coloca-se a riqueza no lugar de Deus, substituindo Deus em sua vida. A sua riqueza é o seu Deus. Se a sua riqueza é o seu Deus, Deus já foi excluído do seu coração. Então aí o evangelista nosso Senhor diz: ai de vós. Os que têm fartura, os que colocam a fartura no lugar de Deus na sua vida. O seu Deus é a sua fartura. Aí o evangelista nosso Senhor diz: ai de vós. Os que riem como se não houvesse tristeza, como se não houvesse ninguém que precisasse de nós, como se as satisfações dessa vida, os prazeres deste mundo fossem o que importa, e não importa se alguém chora, se alguém está passando por alguma dificuldade. O nosso Senhor diz no Evangelho: ai de vós. Os que são elogiados, as pessoas que fazem de tudo para receber elogios, recompensas, né? A Sagrada Escritura vai dizer que essa já é a sua recompensa. O céu não te está reservado. Então, o nosso Senhor diz: ai de vós. Então, que nós possamos refletir nesse dia, analisar a nossa vida, de fato, colocar o nosso coração. A palavra diz que aonde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Onde é que está o teu coração? Nas coisas desse mundo, nas coisas do alto, nas coisas do céu. Possamos nesse dia refletir, pedir ao Senhor que tire de nós tudo aquilo que são as coisas mundanas, as coisas desse mundo, as coisas que nos afastam de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Este é o desejo de Deus para nós. Afaste-se de tudo aquilo que te afasta de Deus. Peça ao Senhor que nesse dia, de fato, faça com que os nossos olhos possam se abrir a Ele e percebermos se de fato estamos vivendo como bem-aventurados e teremos a nossa recompensa
como nosso Senhor promete, ou se nós estamos mergulhados nas coisas deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.